Bem-vindos à Febre Mundial. Hoje falamos da Tunísia, conhecida como as Águias de Cartago, uma das seleções mais respeitadas de África. Em 2026, a Tunísia chega à sua 7ª presença numa fase final do Campeonato do Mundo, a 3ª consecutiva, um feito notável de regularidade para uma seleção do continente africano. É um país com uma longa história no futebol mundial, que abriu portas para toda a África ainda nos anos 70 e que mais recentemente protagonizou uma das maiores surpresas do Mundial do Qatar, ao derrotar nada mais nada menos do que a campeã mundial em título. Vamos conhecer a história, os recordes e os desafios desta seleção em 2026. A Tunísia compete na CAF, a Confederação Africana, e no Mundial de 2026 está colocada no Grupo F, ao lado dos Países Baixos, da Suécia e do Japão. De vermelho, com a estrela e o crescente do seu emblema nacional, a Tunísia é conhecida como as Águias de Cartago, numa referência à antiga civilização cartaginesa, sediada precisamente no atual território tunisino. É uma seleção com identidade muito própria, defesas sólidas, organização tática rigorosa e uma capacidade de competir mesmo contra adversários de maior qualidade individual. O grupo de 2026 é, mais uma vez, muito difícil, com 3 seleções europeias e asiáticas de grande nível, mas a Tunísia já provou no passado que sabe surpreender os favoritos. A Tunísia disputou fases finais do Campeonato do Mundo em 1978, 1998, 2002, 2006, 2018, 2022 e agora soma a sua 7ª presença em 2026. É um historial de grande regularidade, sobretudo tendo em conta a forte concorrência dentro do continente africano. No entanto, há um capítulo que ainda falta escrever. Em nenhuma dessas 6 participações anteriores, a Tunísia conseguiu ultrapassar a fase de grupos. É a barreira que persegue esta seleção há quase 50 anos, desde a sua estreia. Apesar disso, a Tunísia tem protagonizado momentos de grande orgulho ao longo destas participações, incluindo uma página histórica para todo o futebol africano. Já lá vamos. Vamos recuar a 1978, na Argentina. Na sua estreia absoluta numa fase final, a Tunísia defrontou o México e fez história. Depois de sofrer um gol de penalti ainda na primeira parte, os tunisinos deram a volta ao marcador e venceram por 3-1. Esse triunfo tornou-se a primeira vitória de sempre de uma seleção africana, e também árabe, num jogo de campeonato do mundo. Foi um momento histórico, não só para a Tunísia, mas para todo o continente africano, que via, pela primeira vez, uma das suas seleções vencer no Mundial. Depois desse triunfo, a Tunísia ainda empatou sem golos com a Alemanha Ocidental, então campeã mundial, antes de ser eliminada na fase de grupos. O momento mais recente e mais emocionante da história tunisina nos mundiais aconteceu no Qatar em 2022. No último jogo da fase de grupos, a Tunísia defrontou a França, a campeã mundial em título e uma das grandes favoritas ao torneio. Apesar de a qualificação já estar fora de alcance para os tunisinos, a equipa entrou em campo com uma vontade enorme de fazer história. E conseguiu. Um gol do Wahbi Khazri deu a vitória à Tunísia por 1-0, naquela que foi a primeira vez que a seleção venceu a França num campeonato do mundo, depois de várias tentativas falhadas ao longo dos anos. Foi uma noite de festa total na Tunísia. Falando em Wahbi Khazri, ele é, atualmente, o melhor marcador de sempre da Tunísia em fases finais de campeonatos do mundo, com 3 golos. Marcou 2 vezes em 2018, incluindo um gol de penalti e um remate fortíssimo de longe, e voltou a marcar em 2022, precisamente no histórico triunfo sobre a França. É um jogador conhecido pela qualidade do remate de fora da área e pela capacidade de aparecer em momentos decisivos. Khazri tornou-se, com estes golos, um dos nomes mais queridos do futebol tunisino recente, um símbolo de como a seleção, mesmo sem grandes estrelas mundiais no plantel, consegue produzir momentos de classe e de orgulho nacional nos grandes palcos. O Mundial do Qatar, em 2022, ficou também marcado por ser, estatisticamente, a melhor campanha de sempre da Tunísia numa fase final. A seleção somou 4 pontos na fase de grupos, o registro mais alto da sua história em mundiais, graças à vitória sobre a França e a um empate competente com a Dinamarca. Ainda assim, não foi suficiente para avançar, já que a Austrália terminou à frente no grupo.
É um exemplo perfeito do paradoxo tunisino. A seleção continua a evoluir, a somar mais pontos, a competir de forma mais equilibrada com gigantes do futebol mundial, mas o objetivo de sair da fase de grupos continua, por pouco, a escapar. A Tunísia nunca venceu um campeonato do mundo, mas tem um título de campeã de África na sua história, conquistado em 2004, em casa, perante o seu próprio público. Foi um momento de grande orgulho nacional e provou que a Tunísia tem capacidade para vencer torneios quando o ambiente e a organização lhe são favoráveis. Desde então, a seleção tem sido uma presença regular nas fases finais da competição africana, normalmente entre as equipas que chegam às fases mais avançadas, sem repetir, contudo, o título de 2004. É essa mistura de regularidade continental com dificuldade em dar o salto definitivo que caracteriza o futebol tunisino das últimas 2 décadas. O percurso da Tunísia rumo ao Mundial de 2026 voltou a confirmar a solidez defensiva que é a marca registada desta seleção. Na fase de qualificação africana, a Tunísia liderou o seu grupo de forma destacada, com uma defesa praticamente impenetrável ao longo de toda a campanha e garantiu o apuramento direto sem grandes sobressaltos. É a 3ª qualificação consecutiva para o Mundial, um sinal claro de continuidade e de trabalho bem feito nível de seleções. Para 2026, a Tunísia chega novamente com a fama de seleção difícil de bater, organizada e disciplinada, características que vão precisar de levar ao limite frente a 3 adversários de enorme qualidade técnica. O sorteio para 2026 voltou a colocar a Tunísia perante um grupo muito complicado. No grupo F, as Águias de Cartago vão defrontar os Países Baixos, uma seleção europeia histórica e sempre candidata, a Suécia, com tradição de jogadores fortes fisicamente e organizados, e o Japão, uma das seleções asiáticas mais em crescimento dos últimos anos, conhecida pela técnica apurada. À primeira vista, é um grupo em que a Tunísia surge como um nome menos badalado. Mas, como a história de 2022 mostrou, esta seleção tem por hábito fazer-se respeitar precisamente nos momentos em que ninguém espera, vencendo ou complicando a vida aos adversários mais cotados. O que define então a Tunísia em 2026? Uma equipa organizada, com uma defesa difícil de bater e um espírito de luta que já lhe permitiu derrubar uma campeã do mundo. O que falta é dar o passo que nenhuma geração tunisina conseguiu dar em quase 50 anos de história mundiais, sair da fase de grupos. Com uma qualificação sólida, uma defesa que não sofreu praticamente golos e o exemplo recente da vitória sobre a França, há esperança renovada entre os adeptos. Será que desta vez, com Países Baixos, Suécia e Japão pela frente, as Águias de Cartago conseguem finalmente voar mais alto? Resumindo, a Tunísia chega ao Mundial de 2026 com a experiência de 6 participações anteriores, com uma defesa entre as mais sólidas das eliminatórias africanas, e com a memória recente e doce de ter batido a França, campeã mundial. O grupo F, com Países Baixos, Suécia e Japão, é exigente, talvez dos mais difíceis para uma seleção africana neste Mundial, mas a história já provou que as Águias de Cartago não têm medo de gigantes. Achas que esta é, finalmente, a vez da Tunísia passar a fase de grupos num campeonato do mundo? Deixa o teu palpite nos comentários. E subscreva a Febre Mundial. Temos um vídeo para cada uma das 48 seleções. Até já!